Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, como prometido, eu vou dar o pontapé inicial, oficialmente, na série Contradições da Bíblia, tá? Eu quero apresentar aqui os dois lados da moeda, tá? Para você, evangélico, seguidor de Yahushua, católico, conhecer, tá, as contradições desse livro, que os líderes religiosos dizem que é a palavra inerrante de Deus, ou do Criador, ou de Yahweh, né, como quiserem aí, tá? Veja bem, a intenção não é tirar a sua fé, a sua crença, tá? A intenção é mostrar que muitas vezes nos deixamos, porque eu já fui religioso, nos deixamos ir por interpretações de líderes religiosos. E muitos, tanto no YouTube como nos templos, né, eles leem os versículos isolados, dão uma interpretação que eles querem, certo? E você fica acreditando nisso. E muitas vezes, até quando você vai ler a dita Bíblia ou Escritura, né, você muitas vezes não consegue pescar e não percebe as contradições. Porque, veja bem, se os líderes religiosos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, essa palavra há de convir que não pode ter contradições, certo? A palavra de Deus ou do Criador, ela tem que ser uma só. Então eu vou apresentar a vocês as contradições que esse livro contém, tá? E para vocês pesquisarem. Então vamos começar? Vocês pesquisam, tá? Estudam depois. Não leiam só os versículos isolados, leiam o capítulo todo, tá? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vocês terem, sim, buscar não a minha verdade ou a verdade do seu pastor, mas buscar a sua verdade, com o seu raciocínio, tá? Para você se perguntar por que os pastores ou líderes youtubianos pregam uma coisa, só que na passagem lá à frente está escrito outra também, contradizendo o que estava escrito antes. Certo? Vocês estão entendendo? Então vou dar aqui o pontapé inicial, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar lá com as duas histórias contraditórias, tá? Sobre a criação, tá bom? A primeira história tá ali. O homem foi criado depois dos outros animais. Tá? Tá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 25 ao 27. Mas diz também o seguinte: o homem e a mulher foram criados simultaneamente. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que me ajeitar que esse computador é 25. Aqui. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 25 a 27. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Peraí, vamos dar uma aberturinha aqui. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tem alguma coisa não está batendo muito bem aqui, vocês concordam? Depois que Deus fez as bestas, as criaturas, aí ele viu que era bom? Vem cá, Deus, o Criador, ele não é onisciente? Será que ele já não sabia que era bom? Mas aqui na Bíblia, né, nessa passagem, mostra que Deus não era onisciente. Ele só foi ver que essa criação dele era boa depois que ele fez. Então será que Deus é onisciente? Bom,
vamos continuar. Eu só estou perguntando porque perguntar não ofende. Continuando no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Café na taça, o negócio aqui é chique, gente. E não é vinho. Não, não é vinho não, é café, viu? O negócio aqui é chique. O negócio aqui não tem copinho de massa de tomate, não. Pensando o quê? Não achou o copo, né, vagabundo? Bom, continuando. Veja bem, ele fez todo o gado sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: façamos nós o homem. Nós quem? Tem mais de um? Que Deus? Que deuses estavam com ele? Ele precisou de ajuda para fazer o homem? Talvez alguns vão dizer aí que não, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Será? Será que existe a Trindade? Mas nas contradições da Bíblia, a gente vai chegar nesse ponto mais na frente, tá? Mas isso aí é para você pensar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Tá? Então vimos aí que o homem foi criado depois dos outros animais. O homem e a mulher foram criados simultaneamente, como está lá no versículo 27 desse mesmo capítulo, que vamos dar uma olhadinha agora. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ele criou antes ou depois ou simultaneamente? Uma contradição aí, gente. Tá? É uma contradição. Agora, o que está certo, o que está errado? Vocês já perceberam essa contradição alguma vez? Lendo essa passagem? Nunca perceberam isso? Mas agora é só a chance de estudar, pesquisar e analisar. Tá? E claro, eu vou até onde o meu conhecimento vai. Não adianta chegar para mim e falar assim, no hebraico está escrito assim, negócio de hebraico é com o meu amigo lá, o professor Fábio Sabino. Tá? Eu vou até onde o meu conhecimento vai e até onde vai a maioria do conhecimento das pessoas evangélicas, católicas, né? Poucos têm conhecimento sobre hebraico. Então, eu, tendo nada de hebraico, vou até onde meu conhecimento vai. Até onde vai, até onde eu tenho acesso aqui, há uma contradição. Uma hora fala que o homem foi criado depois o homem e a mulher foram criados simultaneamente. Porque tem passagem em Gênesis que fala que a mulher foi criada depois. Vamos ver? São as contradições, tá? Segunda história. O homem aparece antes dos outros animais. Peraí. O homem foi criado depois dos outros animais no capítulo 1, versículo 25 até o 27. O homem e a mulher foram criados simultaneamente. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na segunda história, veja só, o homem aparece antes dos outros animais, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 19. Vamos dar uma olhada? Estão notando aí alguma coisa, gente? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Não, adjutora está aqui. Que deve ser a mesma coisa que ajudadora. Ou auxiliadora. Que esteja como diante dele. Deus cria os animais e os faz desfilarem diante de Adão para ver se algum deles o agradasse. Veja só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus, veja só, Deus criou os animais, criou Adão. Olha só a contradição, gente, olha só a maluquice. Lá foi criado simultaneamente, homem e mulher. Aqui, já não. Aqui no capítulo 2 já está dizendo que, que o homem foi criado primeiro.
Tá? Veja só. Deus cria os animais e os faz desfilarem diante de Adão para ver se algum deles agradasse. Veja só. Deus criou Adão, deu a ele toda a necessidade fisiológica para a reprodução, só que tinha um porém. Aqui, nessa passagem, a mulher não tinha sido feita. E agora? Adão, ou seja, Adão estava lá, né? Olhando, né? Os bichinhos lá, cada um lá com o seu macho, né? Macho e fêmea, cada um com a sua fêmea. E Adão nada. Deus não tinha intenção de fazer a mulher? E agora? Se ele não tinha intenção de fazer a mulher, por que ele deu as necessidades? Vamos dizer, por que ele deu órgão genital para Adão? Por que ele deu a vontade de Adão dar uma... Só que ele não tinha feito a mulher. Está aqui no Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como é que fica? E agora? O homem e a mulher foram feitos simultaneamente, como diz na passagem anterior, o homem foi feito primeiro. Deus esqueceu de fazer a mulher para Adão? Como é que fica? Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Pera aí. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Pera aí. Adão deu nome para todos os animais da terra. Todos os animais da terra. Veja só. Lá diz que primeiro Deus fez os animais, depois fez o homem. Aqui está falando que os animais foram feitos depois levou para Adão batizar. Gente, tem animais hoje que a ciência está descobrindo agora, nem nome tem. Como é que Adão deu nome para os animais da terra? Contradição aí, certo? Você concorda comigo? Eu pergunto para você, porque perguntar não ofende. Você já notou isso? Você que é evangélico? Você que só lê a Bíblia em versículos isolados e não para pensar? Hein? Já notou? Pega aqui. Obrigado. Alguma vez você já parou para analisar dessa maneira? Primeiro, veja só, e disse o Senhor Deus que não é bom que o homem esteja só, fale eu uma auxiliadora que esteja como diante dele. Auxiliadora para quê? Vamos raciocinar um pouquinho, gente? Esse versículo 18. Ajudar, auxiliar Adão em quê? Vamos usar o raciocínio? Adão não fazia porcaria nenhuma lá no paraíso. Ele estava no paraíso, não tinha razão para trabalhar, ele não plantava, estava tudo plantadinho lá e estava de boa. Ajudar em quê? Veja só, Adão andando por lá, via lá o elefante com a elefantinha, via lá o urso com a ursinha, né? Ó, né? E Adão, como é que ficava? Será que ele tentou com uma ovelhinha lá? Pelo visto, pode ser que, né? Adão ficou ali olhando, ele ficou procurando ali. E não tinha nenhuma ali que batesse. Auxiliar ele em quê? Auxiliar nisso daqui, gente, ó, transar mesmo. Entende? E Deus não havia feito a mulher para ele. Ou Deus esqueceu, ou Deus não tinha intenção de fazer e deu uma furada aí, ó. Ele deu todas as necessidades de Adão sentir vontade sexual. Só que não tinha feito a mulher. Como é que fica? São algumas contradições que talvez você, evangélico que está assistindo esse vídeo, tá? Você aí que é seguidor de Yahushua, né? Que segue as ideias dos profetas aí, nunca parou para ver esse outro lado da moeda, as contradições, tá? As contradições. Vamos continuar, tá? O homem foi criado primeiro, então os animais, e só depois a mulher da costela do homem.
Vamos ver? Contradição. Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora ou auxiliadora que estivesse como diante dele. Então não tinha vez da mulher. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Outra contradição. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que pai e mãe de Adão, né, gente? Outra contradição aí em Gênesis, né? Mas está aí. Vão analisando, tá, gente? As passagens estão aí, tá? A primeira história, Gênesis, capítulo 1, versículo 25 a 27. Depois, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Segunda história, Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 19, tá? E depois, Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 22, tá? Agora, isso aí já é a primeira parte para vocês analisando, tá? Quanto tempo levou para criar os céus e a terra? Quanto tempo levou? 1 dia ou 6 dias? Essas contradições estão em Gênesis. Vamos dar uma olhada? Você vê que, ó, não saímos de Gênesis. E vocês já viram as contradições que tem? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E agora, qual que é a verdade aí? Qual que é realmente escritura e o que é invenção? Dentro do contexto da ideia de Gênesis. Eu gostaria até de perguntar aí para os líderes religiosos, né? Até para eu saber, talvez vocês saibam mais do que eu, mas só que eu gostaria de comprovações, tá? Fundamentos. Bom, vamos lá. Quanto tempo levou para criar os céus e a terra? 1 dia, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. 6 dias, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E depois, Gênesis, acho que capítulo 2, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos lá. Me perdi aqui. Aí. Achei. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Repetir. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então ele fez no dia, naquele dia, ele fez os céus e a terra. Tá? Vamos ver agora Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vamos repetir que tem alguma coisa errada aí, não tem não? Vocês perceberam? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Ele viu que era boa. E fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, parece que Deus foi fazendo agora a criação do céu e da terra aos poucos, né? Ele não fez num dia. Mas vamos ver aqui, ó. Depois que Deus criou a luz, ele viu que era boa. Já veio outra questão aí novamente, a questão da onisciência de Deus. Da onisciência. Deus é onisciente? Vocês vão me dizer que sim. Tá, mas ele já não sabia que a luz era boa? Porque aqui mostra o quê? Que só depois que ele criou a luz, que ele viu que era boa.
Se ele é onisciente, por que aqui em Gênesis não está escrito assim? Ele disse, haja luz e houve luz, porque Deus sabia que a luz era uma coisa boa. Por que não está escrito dessa maneira? Só estou perguntando, perguntar não ofende. Tá? E agora veja bem, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Tá, e o sol? E o sol? Como é que ele colocou a luz do dia, fez separação, se não tinha criado o sol ainda? Uma contradição aí, gente. Sendo de que a luz do dia, até hoje a luz do dia que nós temos, é do sol. É uma contradição. Vamos continuar? Bom, tá aí. Vamos ver ali. As plantas foram criadas antes ou depois dos homens? As plantas foram criadas antes dos homens. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Depois Gênesis, capítulo 1, versículo 27 ao 31. Vamos dar uma olhada? Depois, as plantas foram criadas depois dos homens. Como depois dos homens? Está em Gênesis também. Não saímos de Gênesis. Vocês já estão percebendo quantas contradições nesse livro? Que nem começamos ele praticamente, hein? Vamos ver? As plantas foram criadas antes dos homens. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Outra vez Deus não é onisciente. Tá? Tudo que ele criou, só depois que ele foi ver que era bom. E foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Como é que fica agora? Hein, gente? Hein? Vamos dar agora uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E agora, gente? As plantas foram criadas antes ou depois? Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 7. Essas são as origens dos céus da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como é que fica agora? No mesmo livro, tá? As contradições estão aí. Hein? Como é que fica? Os céus e a terra, uma hora foi criado num dia, depois levou 6 dias. Tá? Agora, as plantas foram criadas antes dos homens, ou você vai ficar com as que foram criadas depois dos homens? Como é que fica agora? Qual é a parte que é verdadeira? E qual é a história que devemos acreditar no livro Bíblia? Vocês estão entendendo as contradições? Vocês estão entendendo? Alguma vez, o pastor lendo com vocês, ele mostrou essas contradições para vocês? Alguma vez vocês perceberam esses erros
E eu pergunto para você, qual versão que devemos acreditar até agora? Qual versão? Se você disser para mim que as plantas foram criadas antes dos homens, tá bom, mas quais os fundamentos que eu devo acreditar? Por que eu devo acreditar? Ah não, o certo é que as plantas foram criadas depois dos homens. Então, por que eu tenho que acreditar nessa versão? Qual o fundamento que eu tenho que acreditar? Quais as provas, o porquê que eu tenho que acreditar? Ou você? Mas qual que é a certa? Qual que está errada? O que é verdade nisso daí? Só estou perguntando. É só uma questão da gente começar a exercitar o cérebro, tá? Que Deus deu pra gente, tá? Outra perguntinha assim, só para ir finalizando essa primeira parte, tá? Isso aqui é para você que está há muito tempo no sistema religioso e nunca parou para prestar atenção nisso daí. Você que tem uma fé grande na Bíblia, que para você a Bíblia é a palavra correta de Deus. E eu pergunto para você, a palavra correta de Deus. A palavra de Deus não pode ter erro. Concorda comigo? Deus não pode ser contraditório. Concorda comigo? Se ele inspirou. Aí vão falar, não, mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Tudo bem. Mas segundo os religiosos, segundo os líderes religiosos, padre, pastor, seguidor, líder youtubeano, né? Deus não pode ser contraditório. Ele inspirou, se os homens escreveram, segundo os líderes religiosos, foi por inspiração divina. Essa inspiração teria que vir de Deus, certo? Ou, em outras palavras, Deus foi ditando, né, e os homens foram escrevendo. Então Deus não pode ser contraditório. Ele não pode falar uma coisa e depois ter outra escrita. Se a palavra dele não pode ter contradição, a palavra dele tem que ser uma só. Concorda comigo? Tá? Então, assim, para ir terminando essa primeira parte, quando as estrelas foram criadas? No quarto dia da criação, depois da criação da Terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Só que tem a segunda opção. E agora? Antes que a Terra fosse criada. Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Vamos ver o primeiro. No quarto dia da criação, depois da criação da terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 16 ao 19. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Veja só. Como é que antes ele tinha feito a luz e separou a luz das trevas, se só agora, no quarto dia que ele foi criar o sol e a lua? Como pode isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Você, religioso, evangélico, católico, você é seguidor aí dos líderes youtubeanos, né? Que falam, que passam para você as verdades das escrituras. Então eu pergunto para você, porque perguntar não ofende. Em qual parte que eu devo acreditar? Tá? Vamos continuar na outra. Tá? Esse diz que foi criado no quarto dia. Tá? Agora, antes que a terra fosse criada, está lá em Jó, capítulo 38. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. E agora? Aqui está falando que foi criado antes as estrelas e tudo mais. Vamos reler de novo? Errei aqui. Burro.
Aqui. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhes pôs medidas se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Onde estava? Entendeu? Agora tem uma coisa, né? Tem uma coisa aqui engraçada, né? Onde estava tudo quando eu fundava a terra? Quando eu fundava a terra está em pilares, então? Como é que fica? Será que a terra está em cima de uns pilares assim? É o que dá a impressão, né? É o que dá a impressão. Então, pessoal, isso aqui é só para dar um pontapé inicial para essa série de contradições da Bíblia, tá? Isso aqui é só para começar, só para esquentar, para vocês começarem a pensar, raciocinar, prestar atenção no que vocês estão lendo e principalmente no que os líderes religiosos estão passando para você. Tá? E eu pergunto para esses líderes religiosos, qual versão que eu devo acreditar? Qual a versão? A versão 1 ou a versão 2? A versão que diz uma coisa ou a versão que diz abaixo outra? O que é verdade e o que é mentira? Mas veja bem, eu quero saber, mas com fundamentos, com provas, com comprovações. Tá? Não com questão de fé. Não adianta você falar, eu tive a visão revelada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ou ralabaxu e ralabaxé, isso para mim não adianta nada. Eu quero comprovação ali. Tá? Esse negócio de crença, porque eu tive a revelação do Espírito. Você tem que ter o dom espiritual, que não sei o quê. Olha, eu não sei que dom espiritual teve quem escreveu esse livro aí. Tá? Aí vão dizer assim, não, mas isso aí é que foi passando o tempo, os caras foram traduzindo, foi erro de tradução. Mas peraí, se é a palavra inspirada por Deus, se o livro Bíblia é a palavra de Deus realmente, do Deus, do Criador, de Yahweh, como vocês queiram chamar, se é a palavra dele, ele teria que ser mais zeloso com ela, e não deixar um bando de Zé Ruela, um bando de gente ruim, tá? De chegar lá e meter o que eles quisessem lá para escrever, para adulterar. Pô, que Deus é esse? Que não cuida nem da palavra dele. Se ele queria deixar uma mensagem para nós, como esse Deus foi permitir que esses pilantras viessem adulterar do jeito que eles quisessem? Não tem algo de errado aí? Que Deus é esse? Que permitiu uma sacanagem dessa? Então estou apresentando para vocês algumas questões para vocês pararem para raciocinar, pensarem direitinho, analisarem. Entenda, não estamos aqui para tirar sua fé, mas queremos, sim, a verdade, que você venha ter a sua fé, a sua crença do modo que você achar melhor. Entende? Você tem que ter a sua fé, a sua convicção, sem ser manipulado por ninguém. Ninguém tem que chegar para você e dizer, você tem que crer dessa maneira, porque senão, nada disso. Você vai pegar, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai analisar, você vai ter a sua verdade. Eu não quero passar para você a minha verdade, o que eu creio. Porque eu não sou dono da verdade. E já quero agradecer aqui para finalizar, lógico, sempre, um pessoal que tem sempre apoiado aí, meu amigo Marcos Perrin, agradecer o Kleber Campanella, o Feitosa, o Sabino, o Januzzi, o Carlos Amaral e todo o pessoal lá do Facebook que está curtindo a página do Perguntar Não Ofende, que estão lá sempre comentando, sempre dando sugestões, tá? Agradeço a todos, tá? Por até incentivar a começar a fazer essa série aqui, que o pessoal no Facebook tem gostado, tem acompanhado a série, tá lá, já está já está bem avançado até, e espero que vocês gostem, que vocês pesquisem, tá? Eu não peço a ninguém para se inscrever no meu canal, se se inscreverem, agradeço, tá? Então,
pesquisem, estudem, analisem, pegue esses versículos aí, volta, lê, compara, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende.